para juntos debatermos, juntos falarmos acerca deste tema. Lígia Manhissa, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Ver a Vida. Em primeiro lugar, gostaria de endereçar as minhas calorosas saudações a todos que estão ligados neste momento. Boa tarde, Custódio. Para mim é sempre uma honra cá estar a partilhar tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento social. E esse tema é muito pertinente. Espero que a conversa consigamos trazer aquilo que é o mais essencial para esses casos que acontecem no meio do Muito obrigado pela sua presença e quero também disponibilizar e dar a conhecer aos estimados internautas que podem deixar os vossos comentários no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Lígia, antes de irmos aqui para as causas, os motivos, gostava eu que definisse o que é assédio. Na verdade, o assédio é definido sobre diversas vertentes. Todavia, vou trazer uma definição que acredito que será mais ampla e abrangente a este caso. Bem, dizer que assédio é uma conduta agressiva que pode submeter a pessoa a cometer ações por ela desconhecidas através de palavras, gestos, ações que fazem com que aquela mesma pessoa seja comprometida através da sua própria identidade. Ou por outra, quando falamos de assédio, estamos a falar de algo que vem deixar a pessoa desconfortável naquele momento em que esteja a vivenciar aquela mesma coisa, que será capaz até de tomar algumas decisões por ela desconhecida, simplesmente porque está a ser submetida ao assédio naquele devido momento. Exato. E quais são os tipos de assédio? Bem, os tipos de assédio são o assédio moral, assédio físico, assédio sexual e assédio psicológico. Exato. Porém, esses todos os tipos de assédio vão depender mesmo do nível de avanço em que cada um esteja a avançar. Okay. Porém, esses 4 tipos são os mais correntes e frequentes na nossa sociedade, principalmente estando a falar mesmo do setor do trabalho. Exato. Entrando já no setor do trabalho, o que é assédio no local de trabalho? Bem, assédio no local de trabalho é ir contra todas as leis e regras que foram estabelecidas no local do trabalho por parte dos colaboradores, dos colegas ou de quem esteja envolvido no mesmo local do trabalho. Assédio no trabalho seria submeter a outro colega ou ao seu subordinado a estar a praticar algumas ações que não têm nada a ver com o desenvolvimento da mesma empresa, mas que pelo simples fato da mesma pessoa estar a pertencer àquela organização ou estar a pertencer àquela mesma empresa, tem que ser submetida a tudo que diz respeito desejos individuais de cada um, seja superior, assim como do colega. Então, para dizer que assédio no local do trabalho é fazer tudo aquilo que não diz respeito à própria organização em que a pessoa pertence, é simplesmente fazer coisas além daquilo que diz respeito ao desenvolvimento da mesma empresa. E geralmente, quais têm sido as provocações, os motivos que acabam culminando com este assédio? Bem, na verdade, as provocações, elas são várias. Primeiro porque em algum momento o assédio tem acontecido porque as pessoas geralmente querem uma promoção no setor do trabalho. Certo, certo. Antes mesmo de irmos à própria promoção no setor do trabalho, algumas pessoas acabam pensando que para conseguir o mesmo trabalho tem que se submeter ao assédio. Ou vai assediar ou vai ter que assediar. Então, olhando para essa mesma vertente, a pessoa passa a estar numa posição de conseguir tudo em meio do próprio assédio. Porque o que tem acontecido geralmente no setor do trabalho é que a pessoa sabe qual é o funcionamento, por exemplo, da mesma empresa. Qual é o perfil do responsável daquela mesma empresa. Qual é o perfil dos colegas que estão lá envolvidos na mesma empresa. Então, depois de saber essas demais coisas, a pessoa passa a ter uma postura que talvez vai lhe permitir pensar que quando for assediar a quem é responsável naquele lugar, possivelmente consiga aquele mesmo emprego. Mas também a pessoa que está responsável, por exemplo, no setor do trabalho, se tem uma postura que faz que não tem limites de acesso àquela mesma pessoa. Porque o assédio, por vezes, acontece quando a pessoa não estabelece alguns limites. Exato. Existem limites pré-ditados no estabelecimento, na empresa, mas a pessoa, como ser um indivíduo, um superior acima de tudo, deve também estabelecer alguns limites. Todavia, não são todos que estabelecem esses limites. Então, não estabelecendo esses limites,
faz com que cada um tenha o livre acesso àquela mesma pessoa e possa expor aquilo que diz respeito à identidade da mesma E o pessoa. que faz com que as pessoas tenham medo de estabelecer ou não consigam estabelecer esses limites? Geralmente as pessoas não estabelecem limites, por quê? Porque na maior parte das vezes nós confundimos o limite e respeito, né? O limite e respeito são duas coisas diferentes. A pessoa passa a dizer que não pode estabelecer limite porque acha que vai ser temido ao nível da empresa. Ok. Acha que quando for estabelecer um determinado limite, as pessoas que estão lá naquela mesma empresa vão passar a temer aquela mesma pessoa. Então, para deixar as pessoas mais à vontade, para deixar as pessoas mais livres e ter mais acesso àquela mesma pessoa, digo no caso mesmo de algumas dúvidas que dizem respeito à empresa, algumas dúvidas que dizem a própria personalidade da pessoa, algumas dúvidas que dizem respeito aos próprios colegas, a pessoa acaba não estabelecendo aquele limite simplesmente porque quer que a interação seja boa entre as pessoas. E não estabelecer limite não significa que a pessoa vai te respeitar, Ok. né? Porque nós precisamos estabelecer limite com respeito. E quando nós não estabelecemos limite com respeito, as pessoas têm livre acesso a nós, automaticamente que passam a estar livres para dar liberdade à própria carne, porque o assédio diz respeito à carne, né? Ok. Dar liberdade à própria carne, exposição daquilo que é o seu corpo e muitas outras coisas que podem advir por causa de não ser estabelecido esse mesmo limite pelo responsável da mesma empresa. Exato, muitíssimo obrigado, Lígia Manhissa. Contamos igualmente com a presença da chefe de cozinha, Laurinda Joanqui Maringula, quem deseja que saudar. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa Viver. Boa tarde. Estou bem, você do vosso lado. Ainda não, Sim. mas já terá ouvido falar ou já presenciou casos de gênero? Fala sobre o assédio no trabalho. E o que fala? Assédio, outras pessoas se entregam ao assédio, Só aproximar um pouco o microfone. outras pessoas têm ao assédio, a querer ajuda de trabalho. Sim, Exato, devido às promessas para trabalho. não é? sim. Sim. Outros já cedem ao assédio devido ao trabalho, sim. Sim. Exato. Muitíssimo obrigado. Lígia, geralmente, entre homens e mulheres, quem mais sofrem com esta situação? Bem, quem mais sofre o assédio são exatamente as mulheres, né? Não por ser mulher que eu estou a afirmar isso. Ok. Digo mulher porque se nós formos a ver no setor do trabalho, principalmente num setor em que estão mais mulheres do que homens, as probabilidades das mulheres estarem o assédio é maior. Primeiro porque a mulher, só pelo simples fato de ser mulher, tem que ser submissa. E às vezes as mulheres elas carregam essa mentalidade de que ser submissa é se submeter a algumas coisas. Ok. Ser submissa não significa se submeter a tudo que vier e a vir dependendo daquilo que é o seu local de trabalho. As mulheres sofrem assédio porque realmente elas devem garantir alguma coisa que diz respeito ao seu desenvolvimento primeiro da família. E passa a ceder ao assédio porque sabe que se não for a ceder, possivelmente possa perder aquele emprego. Certo. E olhando mesmo para a própria necessidade lá atrás, primeiro eu ia apresentar o seu currículo no setor de trabalho. Já é muito notório ver a preocupação, a disponibilidade e disposição daquela mesma mulher ao expor primeiro o seu currículo para poder adquirir um determinado trabalho. Então, quando a pessoa é entrevistada, apresentar as suas qualidades e por vezes custódio acabam lhe perguntando algumas coisas que não dizem respeito ao trabalho. Exato. E porque a mulher por vezes está naquela necessidade, tem aquela postura de que independentemente de
eu tenho que conseguir esse emprego. Vou determinada no sentido de ter que fazer de tudo para conseguir esse emprego. Então, como eu havia dito antes, que o assédio não é um assédio sexual, o assédio de várias formas. Palavras, gestos, também podem ser assédio. Tem perguntas que às vezes as mulheres acabam não se apercebendo que estão a sofrer assédio. Ok. O assédio pode ser no estado mais avançado, quando já começam alguns toques no corpo e não se apercebem que os gestos, a forma de também podem ditar o assédio. Então, A pessoa vendo esta situação, percebendo que está a ser usando gestos ou palavras, o que deve fazer? a primeira coisa que deve fazer é mostrar que não está de bom agrado aquele gesto ou aquela palavra. Portanto, estabelecer limites. Exatamente, estabelecer limites, independentemente da dificuldade que nós temos, independentemente do foco ou da necessidade, nós temos que estabelecer limite caso estejamos a sofrer alguma coisa que diz respeito ao comprometimento da nossa integridade primeiro. Correto. Então, se nós estamos a ver que alguém está ali a mostrar alguns gestos, está ali a piscar o olho, está ali a dar um sorriso que por vezes nós conseguimos perceber que não é um sorriso tão normal, é importante nós estabelecermos limite. Porque se ter que ser, se nós tivermos que ter aquela oportunidade, teremos, independentemente de nós cedermos ou não. E olha só que quando nós tivermos uma postura digna, passaremos a ser respeitados naquele mesmo setor de trabalho. Temos pessoas que hoje em dia não são respeitados no setor de trabalho simplesmente porque cederam a essa... Exatamente, submeteram aquele assédio, aceitaram aqueles gestos, aceitaram talvez aquelas palavras que não deviam aceitar. Okay. Então, às vezes, um superior pode te contratar porque sabe que terá livre acesso a ti, porque já conseguiu te assediar ali através de palavras, tu cedeste, então sabe que se for aceitar e tu estares lá naquela empresa, a probabilidade de dar continuidade ao assédio e estar num nível mais avançado é maior. Então, Exato. quando nós formos a presenciar esse tipo de assédio, nós temos que limitar na hora. E a limitação, às vezes, nem sempre é através de palavras. Porque se nós sofremos assédio, às vezes estamos num momento tão tenso que não conseguimos controlar aquilo que é o clima que nós temos que transmitir naquele momento, não conseguimos controlar as nossas palavras, mas através também de gestos podemos combater o mesmo assédio. Exato. Se a pessoa mostra um gesto de assédio, eu também posso combater aquele mesmo gesto através de um outro gesto que mostra a pessoa que não, eu não estou disposta a dar seguimento a esse assédio ou não estou a dar brecha ao assédio que estou a sofrer neste exato momento. Exato. Laurinda, o que as mulheres devem fazer para combater podemos dizer, esta crescente onda de assédio no local de trabalho? Bem disse aqui que há algumas mulheres que acabam submetendo-se ao assédio devido a propostas de trabalho. O nosso país, infelizmente, não tem trabalho, não tem emprego para todos, não é? Mas podemos criar o nosso autoemprego, o nosso autotrabalho. E quando aparece alguém, diz que Laurinda, esta é a oportunidade de trabalho ou de emprego, e há muitas mulheres, há muitos homens que parece que acabam se entregando, se fragilizando a esta situação. O que os jovens, o que as mulheres devem fazer para combater esta situação na sociedade? Ou até mesmo no local de trabalho? Para combater o assédio no trabalho, Exato. temos que, maneira também de vestir, sim. Isso também provoca o assédio no trabalho. Ok. Sim, temos que se vestir bem, temos que colocar limite. Aquela pessoa que assedia no trabalho, temos que colocar o limite. Mal. Sim.
esta via, o patrão entrar numa outra área íntima, usar estas conversas, o que você como trabalhadora, como trabalhador deve fazer para dizer ao patrão, chega? É complicado, sim, mas na hora, né, pode dizer ao patrão, "Epa, só quero trabalho, sim, eu quero trabalho, mais nada, sim." Exato. Mas, temos casos que muitas jovens vão à procura de trabalho, mas quando lá chegam também apresentam-se mal, não é? Falo do vestir, a quem vai lá, sainhas e tal, roupa curta, o que de alguma forma pode vir a vender uma imagem de que esta mulher doente, né? Temos muitas dificuldades que ainda temos que enfrentar no nível da sociedade. Comentários. Porque aquele gosta daqui. Então, em vez de se apresentar como uma pessoa que está buscando, se apresenta para satisfazer os gostos da pessoa que tem emprego. Existem esses casos. Por isso que eu digo que se nós, na maior parte das vezes, colocarmos limites fora de ti, principalmente dos funcionários da mesma empresa, isso pode ser uma ferramenta para combater o mesmo assédio. Por que é que muitas mulheres têm medo de denunciar casos de assédio no local de trabalho? E muitas mulheres têm medo de denunciar os casos de assédio, primeiro porque às vezes já deixaram o assédio estar mais avançado. Okay. Né? O assédio estar mais avançado em que sentido? Se tu permitiste com que ele talvez dê alguns gestos, gestos já foram consumados. Isso quer denunciar quando for já mesmo o caso de assédio sexual, o assédio mais avançado. Então tu passas a perder razão, por quê? Porque nos primeiros sinais tu não manifestaste interesse de querer denunciar aquele tipo de assédio. Okay. Então tu fores a denunciar, também será a minha palavra, outra palavra de quem me assediou naquele devido momento. E ainda as evidências, as provas podem estar contra mim. Porque eu quero denunciar algo que no início não consegui combater. Mas outra coisa é, as meninas, elas às vezes têm medo de denunciar, porque essa questão mesmo de perder o emprego, essa questão mesmo de perder razão, essa questão de que ser submetidas a passar por processos que às vezes podem comprometer aquilo que é o seu próprio desenvolvimento. O assediador já vem com esta mensagem: se não fazer, vai perder o emprego. Muitas no vezes caso já de ser acontece. um chefe, não é? Muitas vezes já passa razão. Já passaram quantas meninas nessa empresa? É a primeira coisa que te vai questionar. Será que de tantas és a mais bonita de todas para eu ter que te assediar? Existem casos em que essa pergunta é muito, mas muito persistente nesses casos em que a pessoa quer denunciar um assédio. Então, o que acontece? Porque as outras talvez passaram por isso, decidiram mesmo largar a empresa, não denunciar e dar seguimento àquilo que é a sua própria vida, acaba comprometendo as outras que querem ter essa iniciativa de denunciar, porque ainda posso denunciar, as outras também passarem por isso, mas não terem essa iniciativa de denunciar. Então será toda a empresa contra mim, o chefe contra mim, mal vista. Exatamente, serei mal vista e praticamente estarei à busca de um tipo de atenção. É o que as pessoas vão pensar: denunciou porque quer atenção, denunciou porque quer indemnização, denunciou porque queria subir de cargo, não subiu, então alguma coisa falhou, por isso que está a vir aqui denunciar. E até porque aqui, principalmente no nosso país, eu não sei se
quantos casos de pessoas que denunciam assédio? Parece ser algo que não tem muito sentido. Parece algo muito ínfimo para nós termos que denunciar. Eu penso que é desse jeito como as pessoas pensam, né? Não posso denunciar porque nós vivemos no meio disso, né? É algo muito frequente. Então, por que eu vou denunciar um assédio? Quais são as provas que eu terei? Por exemplo, se a pessoa me assediou através de gestos, eu vou lá, vou denunciar. Não, essa pessoa me assediou através de gestos. Quais são os gestos que fez? Tu vais explicar, talvez vão te dizer, mas esses gestos tu não convives com eles no dia a dia. Exato. Será que é a primeira vez que tu estás a presenciar um gesto dessa natureza? Ou estás a ter problemas psicológicos? Então isso também pode ser uma ferramenta que a gente Pensam que não só as mulheres é que sofrem o assédio no local de trabalho, mas também os homens, não é? São assediados. Estava a ouvir a Laurinda, de que forma, não é? Apesar de não termos aqui o homem para explicar os contornos deste assédio que acontece no local de trabalho, mas as mulheres também presenciam ou já presenciaram casos de género. Laurinda, de que forma os homens são assediados também no local de trabalho? Os homens são assediados no trabalho. Talvez. Ou quais são as mulheres que sofrem assédio? Da parte dos não sei, mas a maioria somos nós as mulheres. São as mulheres? Sim, a maioria somos mulheres que sofremos com assédio. Homens, não sei. Portanto, os homens é que assediam as mulheres? Sim. Ok. Os homens é que assediam mais as mulheres. Sim. Exato. Muitíssimo obrigado. Não sei como essa afirmação que os homens é que estão a colocar o fogo nesta situação. Não é? Os homens é que são os responsáveis por assediar as mulheres no local de trabalho. Bem, o assédio ocorre em todas as frentes, em Tanto todos para os homem, gêneros. tanto para mulher. Embora são mais frequentes nas mulheres, mas os homens também sofrem assédio. Exato. Eu até poderia dizer que algumas vezes os homens acabam não considerando muito o assédio por causa do charme, né? Se eu estou a sofrer assédio é porque sou bonito, isso então entendido. Mas por que por vezes um homem sofre esse assédio? Homem às vezes tem aquela postura de gostar de chamar atenção por vezes, principalmente no setor do trabalho. E o que acontece com o custódio quando as meninas estão a olhar? Ele sente-se mais orgulhoso, sente-se mais homem. Então, por vezes um homem não considerando o assédio como tal, mas sofre assédio. Exato. Tanto é que por vezes acaba sofrendo o assédio por meio de algumas mensagens, algumas chamadas. É o estado em que o assédio talvez está mais avançado, mas começou por coisas o quê? Muito pequenas, estás muito bonito, estás muito fofo. E também as palavras podem ditar se nós estamos a sofrer ou não assédio, né? Exato. Porque quando nós queremos elogiar aquela mesma pessoa, nós vamos contra algumas palavras que podem comprometer a própria identidade daquela mesma pessoa. Um simples estás bonito é normal, todo mundo passa por isso todos os dias. Mas uma palavra que talvez é mais íntima pode mostrar que esse homem está assim a sofrer assédio, embora alguns homens não consideram assédio como tal, mas mais um charme a confirmar ali que é mais bonito, que é fofo e até gostam. Portanto, há muitas pessoas que ocupam cargos de chefia em resultado destas práticas, não é? Sim. Muitos mesmo ocupam esse cargo de chefia por causa mesmo da prática do assédio. Okay. Simplesmente porque quando nós sofremos o assédio é uma ferramenta muito agressiva. Quando alguém sofre assédio, passa a perder todos os medos.
Por isso é que quando nós vamos olhar para uma organização em que uma colaboradora está a sofrer assédio, veremos pela forma em que lida com os próprios problemas da empresa, a forma como lida com o desenvolvimento das atividades na empresa. Exato. Existem casos em que, antes mesmo de ser promovida talvez para um cargo de chefia, a hora em que chega, não é uma hora normal que todos os funcionários estão ali a chegar. Já é uma manifestação de que essa pessoa talvez está a sofrer assédio. Talvez essa mesma pessoa não está a ceder ao assédio, mas está a sofrer assédio. Exato. Porque o assédio dá-nos a liberdade de fazer aquilo que nós bem entendermos a hora que quisermos, se nos importamos com o desenvolvimento da empresa, da instituição. Porque quando nós achamos que o nosso chefe está nos a assediar, a primeira coisa que nos remete é nos quer. Assédio e querer são duas coisas diferentes. A pessoa te assedia porque quer alguma coisa, mas não é porque te quer. E às vezes nós não compreendemos. Nem sempre que a pessoa te assedia é porque te quer. Talvez quer alguma coisa que lhe interessa na sua postura, né, física. Talvez quer alcançar alguns ideais. Então, quando essa mesma pessoa sofre assédio, passa a perder todo o respeito e medo. Tanto é que se nós formos a ver, existem algumas organizações em que para a pessoa ir ter com o chefe, quando a falar de X, vai falar com o chefe tu, você que é mais amigo, você que tem mais intimidade, você que tem mais acesso, mas como é que nós entramos na mesma época, por mesmas vias e obedecemos o mesmo processo no estabelecimento? Então, quando a pessoa sofre assédio, passa a perder tudo que é respeito, tudo que é medo. Passa a olhar para a empresa como talvez um sítio onde simplesmente lhe garantam o salário, mas não como um sítio de muita competência. Exato. Então é por isso que às vezes quando a pessoa sofre assédio, a forma comportamental muda. Né? A pessoa tem mais liberdade, a pessoa pensa que quando não quer não vai aparecer, mas se for o dia do salário, todo mundo está a receber o mesmo valor, independentemente daquilo que foi a produtividade individual. Então, tem sido muita, e tem esclarecido muitas instituições, muitas empresas, porque, como havias feito a pergunta mesmo, as pessoas acabam chegando a alguns cargos de chefia não da competência. Exatamente. Mas simplesmente porque a pessoa teve que fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Se eu assediei e cheguei a um determinado nível, a um cargo de chefia e não sou competente, automaticamente os resultados não vão ser de alguém que está mesmo aposto para o desenvolvimento da mesma empresa. Eu simplesmente vou estar ali porque já sou chefe, tenho ali o título, mas não tenho nenhuma habilidade, não tenho nenhuma competência, não tenho nada que vai ajudar. Sim, não tenho nada que vai ajudar a produtividade da mesma empresa. Então, é aí onde nós conseguimos perceber que o fulano de X não está lá simplesmente porque estudou, porque se formou, porque tem capacidade, mas simplesmente porque se submeteu a alguma situação de chegar a um determinado nível. E se aquela mesma pessoa vive de assédio, conseguiu ser chefe no setor X, vai assediar de novo para ser chefe no outro setor. Assediar si mesmo. Tem sido, quanto mais praticada, vai se tornando uma prática contínua e nós vamos olhar para ele como muito normal. Se eu conseguir em vias de assédio, automaticamente que não terei mais barreiras para chegar nem passar se as pessoas com quem eu vou conviver, as pessoas que estão responsáveis em determinados cargos, sejam pessoas responsáveis e que não aceitam esse mesmo assédio. Exato, muito triste. Nesta situação, qual é a mensagem que deixa para lá em casa? A mensagem que eu deixo para as mulheres, para nós as mulheres, quando sofremos assédio, temos que denunciar. Exato. Por mais que é vergonhoso, temos que denunciar
para essa prática ter limites, para ter baixa mesmo, temos que denunciar. Exato. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Beijinhos e abraços para lá em casa. Beijinho para toda a família, até a próxima. Exato. Muitíssimo obrigado. Lígia Banhação, uma mensagem para todas as mulheres e também todos os homens, não é? Que possivelmente estão a passar por esta situação, mas têm medo de denunciar porque vou perder emprego, meu chefe não vai me expulsar e tal. Qual é a mensagem que deixa para lá em casa? Bem, eu gostaria de dizer que o assédio não pode ser algo que nos envergonha de denunciar, porque se nós não denunciamos o assédio, estamos a ajudar as pessoas que estão a praticar essa mesma prática do assédio a darem seguimento. Então, se nós somos assediados e nós não permitimos com que aquela mesma prática possa dar continuidade, nós temos que denunciar sem nenhum medo, sem nenhum receio. Ainda que seja através do anonimato, dizer que essa empresa, o chefe X, tem praticado essas mesmas práticas do assédio, nós temos que denunciar e mostrar às pessoas que o assédio não pode ser uma ferramenta para nós conseguirmos alcançar os nossos ideais, que as pessoas consigam alcançar onde quiserem alcançar por mérito próprio, através de muito trabalho, muita responsabilidade, porque quanto mais nós aceitarmos que o assédio faz parte do nosso dia a dia, nós conseguimos as coisas através do assédio, nós estaremos a comprometer tanto o desenvolvimento pessoal nosso, assim como o desenvolvimento da mesma empresa. Então, não ao assédio, vamos olhar para isso como uma prática má, uma prática que não nos ajuda a crescer e uma prática que deixa as pessoas acomodadas à estagnação, porque se eu aceito o assédio ou se eu estou ali a promover ou a propagandar o assédio, eu estou automaticamente a dizer que a nossa sociedade pode conseguir tudo através do mesmo assédio, sem nenhum mérito, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho e sem nenhuma determinação, simplesmente assediando, alcançando e não tendo uma identidade pessoal. Exato. Muitíssimo obrigado, Lígia Banhice. Muitíssimo obrigado, estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar esta belíssima conversa nesta tarde assim que é de terça-feira, hoje 27 de junho de 2023. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar na próxima edição com mais um tema interessante para si. Fique bem e continue a acompanhar a restante programação da FTV. Até lá.